importante, né, pessoal? Senhor amado, o que vem por aí? Ai, ufa, meu Deus do céu. E aí, vocês também sentiram uma certa batedeira, uma taquicardia, uma inspiração e expiração mais forçada e mais rápida e um certo suador? Que medo, gente! É, isso aí, agora deu uma aliviada, relaxou, né? Nossa, que susto! E sabe por que a gente leva esses sustos? Porque a gente tem essa parte do sistema nervoso tão importante que é a parte periférica, é isso aí! É o nosso sistema nervoso periférico, que para os íntimos seria o SNP. Pois é, moçada. Então a gente tem uma parte dentro desse sistema nervoso periférico, mais especificamente o sistema nervoso periférico simpático, que se encarrega dessas sensações de taquicardia, de coração acelerado, né? Respiração mais rápida, profunda, suador, como se a gente tivesse preparado ali para dar no pé para fugir. Então essa sensação de medo, essa sensação de que está preparado para a fuga, se deve a essa parte do sistema nervoso periférico, que a gente logo vai falar sobre ele. Bom, a gente já começou a falar desse sistema nervoso periférico quando a gente dividiu o sistema nervoso em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Só lembrando, o nosso sistema nervoso central, ele vai ser formado aqui pelo encéfalo e aqui descendo a medula. Enquanto que o sistema nervoso periférico vai ser formado pelos nervos e também pelos gânglios. Então a gente viu que esse sistema nervoso central, que é como se fosse o nosso CPU, ele é mega importante porque ele que vai processar, analisar, integrar informações obtidas e elaborar uma resposta adequada. Mas precisamos daquele cabeamento, a gente precisa daqueles que vão levar a informação até o sistema nervoso central e devolver a mensagem que o sistema nervoso central elaborou. Quem faz isso? Sistema nervoso periférico. Então a gente consegue ver aqui o sistema nervoso periférico atuando, conectando o nosso corpício ao sistema nervoso central. Bom, como a gente consegue visualizar aqui, esses nervos que partem lá do encéfalo, partem da medula, eles vão se ramificar e atingem todas as partes do nosso corpício. Então, olha, vai para todos os lugares, desde lá do rosto até a pontinha do dedão do pé. Então, ali consegue percorrer todo o nosso corpo. Ai, mas eu acabei esquecendo o que são esses nervos, o que são esses gânglios, porque a gente viu lá naquela aula de tecido nervoso. Quem são mesmo esses nervos? Então, os nervos vão ser esses feixes de fibras nervosas. Então, seriam feixes de tanto axônio como dendrito ou ambos, que vão ser envolvidos por tecido conjuntivo. Mas olha, galera, muito cuidado. Não é porque eu tô tendo um aglomerado desses axônios, desses dendritos, que eu vou ter aqui um nervo formado por uma supercélula multicelular. Não! Cada neurônio, ele é individualizado. Então, em cada axônio, em cada fibra nervosa, nós vamos ter o tecido conjuntivo envolvendo. Então aqui a gente está um exemplo de um axônio mielinizado, né, que tem essa bainha de mielina, mega importante porque permite que os impulsos eles sejam saltatórios, lembrando que nós vamos ter aquele processo de despolarização, repolarização, hiperpolarização apenas aqui, onde temos os nós ou nodos de Ranvier. Então, por isso que ele acaba sendo bem mais rápido, já que o impulso, em vez de ir lá em linha contínua, ele vai saltando. Então, em volta desse axônio, nós vamos ter o primeiro envoltório de tecido conjuntivo, que a gente vai dar o nome de endoneuro, endo, interior. Bom, aí junta
um conjunto formando esse feixe. Então aí o feixe, ele também vai ser envolvido por tecido conjuntivo e a gente vai dar o nome de perineuro. Perineuro seria no meio. Enquanto que o conjunto de feixes, que vai dar o nervo, né? Então esse conjunto de feixes vai ser também envolto por essa bainha de mielina e a gente vai chamar de epineuro, que é o que está mais para fora, o que está em volta de tudo, envolvendo, formando esse neuro. De novo, os neurônios, eles são individualizados. E aqui em cima, nós vamos ter o gânglio. Lembrando que o gânglio nervoso vai ser aquele conjunto de corpos celulares que estão fora do sistema nervoso central. Ai, o que é mesmo esses corpos celulares? Então, os corpos celulares seria essa partezinha aqui do neurônio. Lembrando que essa célula mega importante, essa célula nervosa, neurônio, vai ter os dendritos, vai ter o corpo celular, aqui o axônio e aqui vai ser o terminal axonal, o terminal axônico, ou então aqui botão terminal. E que o impulso, ele sempre vai seguir essa direção. Dendrito, corpo celular, axônio e aqui ele vai fazer a sinapse com o próximo neurônio ou a próxima célula. Como nós somos mamíferos, a maioria das nossas sinapses, elas são químicas. Então, nessa fenda sináptica, nesse espacinho entre o final do axônio e o início do dendrito do próximo neurônio, tomando como exemplo aí uma conexão entre um neurônio e outro neurônio, nós vamos ter sendo liberados aí mediadores químicos chamados de neurotransmissores, sendo que ele vai poder excitar a próxima célula ou então inibir a transmissão do impulso nervoso. Lembrando também que esse impulso nervoso, para que ele seja deflagrado, tem que ter ali um estímulo que possa superar aquele limiar de excitação de menos 55 milivolts. Então tem que ter ali um mínimo de diferença de potencial de menos 55 milivolts. Passou, aí vai para o potencial de ação, vai deflagrar o potencial de ação, vai abrir lá os canais de sódio, vai ter a inversão da polarização da membrana. Vamos então ter a despolarização. Então vai até 40 milivolts. Ali, quando chega nesse pico de ultrapassagem, fecha os canais de sódio e abrem os canais de potássio. Potássio sai, acaba ocorrendo ali uma repolarização, volta a ficar negativo dentro, positivo fora. E onde foi repolarizado, os canais de sódio eles ficam inativos, acontece ali uma hiperpolarização. O período refratário, não tem como ter mais de um estímulo ao mesmo tempo. Então tem que terminar o impulso nervoso, passar por todo o axônio para depois começar a ter um novo estímulo nervoso com deflagração de novo impulso, novo potencial de ação. E como o biólogo adora classificar tudo, né? A gente costuma classificar esses nervos. Uma das classificações seria de acordo com o tipo de neurônios que estão fazendo parte aqui do nervo ou a função que eles exercem. Então a gente pode dividir em nervos sensitivos, nervos motores e nervos mistos. Então olha só, biologia também é fofo, não tem um monte de nome, um monte de classificação, mas geralmente eles vão indicar o que ele vai ser. Então, por exemplo, se é um nervo sensitivo, é porque ele vai ser constituído por fibras nervosas sensitivas, por neurônios sensitivos, ou também chamados de aferentes, ou sensorial. Então, se é um nervo sensitivo, é porque sente, moçada. É aquele nervo que vai estar levando a informação que a gente sentiu, levando a informação do corpo até o sistema nervoso central, seja o encéfalo, seja a medula. Agora, se é um nervo motor, é porque ele vai estar sendo formado por neurônios motores ou eferentes. Ai, mas que termo, né? Eferente.
Mas, gente, tem tudo a ver. Motor é aquele neurônio que vai estar trazendo a informação do encéfalo para o órgão efetor, seja ali um músculo, seja uma glândula. Então é onde a gente vai conseguir efetuar a função que o nosso sistema nervoso central pediu para a gente fazer. Depois de uma ampla análise, interpretação, integração, que ele elaborar a resposta que vai ser mandada por esses nervos motores, por esses neurônios efetores. Agora, se é um nervo misto, é porque ele vai ter ali tanto neurônios sensitivos como também neurônios motores. São os nervos que vão levar e trazer a informação. Olha que bacana, gente. Então, nesse exemplo aqui, nós temos essa menininha que ela tá sentindo o cheiro e daí vira na direção onde vem o odor, esse cheiro maravilhoso de provavelmente uma comidinha ali. Então, olha aí, ela tá sentindo. Qual que é o nervo que tá atuando? O nervo sensitivo, é isso aí. Mas aí, ela está virando na direção de onde vem o cheiro. Então, esse movimento, essa resposta vai ser trazida pelos nervos motores. Mas ela também, ela está ali, olha só, ela modifica a fisionomia, ela modifica a expressão da face. E isso aí é um nervo misto atuando. A gente vai ter um nervo chamado de nervo craniano facial, que ele é misto. Ele consegue tanto sentir como também enviar ali uma resposta ao órgão efetor, que seria, no caso, a musculatura da face. Então, esse nervo craniano facial, por exemplo, ele faz com que ela tenha essa modificação das expressões faciais e também comece a estimular a secreção das glândulas salivares. Já percebeu que às vezes quando a gente está sentindo um cheiro muito bom de comida, a gente começa a salivar mais? Pois é, esse nervo craniano está entrando em ação. A parte sensitiva, por sua vez, quando ela for comer esse alimento que está com um cheiro tão delicioso, ela vai ter a sensação de paladar. Então, olha que bacana. Então, aqui o nervo sensitivo vai ser aquele que leva a informação ao sistema nervoso central. O nervo motor é o que traz a informação do sistema nervoso central. E o nervo misto leva e traz. Nervo sensitivo, formado por neurônios sensitivos. Nervos motores, formados por neurônios, por fibras, dos neurônios motores ou efetores. E nervos mistos, tendo os dois, fibras sensitivas, como também fibras de neurônios motores. Então, ó, bem bacana, fácil, nível easy, né, moçada? Bom, mas a gente tem uma outra classificação, que seria o local de origem desses nervos. Então, esses nervos, eles podem ser cranianos ou eles vão ser chamados de espinais ou raquidianos. Fácil essa, né? Se é um nervo craniano, é porque ele vai partir do encéfalo. E se é um nervo espinal ou raquidiano, é porque ele vai partir da onde? Ali da medula espinal. Então, como foi falado, esses nervos cranianos, eles partem diretamente do encéfalo e eles saem por orifícios da caixa craniana. E eles vão atuar na parte superior. Então, ali na cabeça, pescoço, ombro. Com exceção do 10º nervo craniano, que é o nervo craniano vago, que daí ele vai estar inervando principalmente as vísceras. Já os nervos espinais ou raquidianos, nós vamos ter 31 pares deles, que vão sair da medula, passando por orifícios da coluna entre uma vértebra e outra. A gente já vai falar sobre eles. Bom, moçada, nessa imagem a gente consegue visualizar os 12 pares de nervos cranianos. E quase todos eles se originam aqui do tronco encefálico, com exceção de 2, que seria aqui o nervo olfatório, que ele vai pegar a informação diretamente aqui da cavidade nasal, e o nervo óptico, que seria diretamente do diencéfalo. Os demais
vão ser aqui do tronco encefálico. Então, vamos ver o que cada um faz. Então, o olfatório, como o nome já fala, né, está relacionado com a percepção do olfato. Então, ele é formado por nervos sensitivos, ou seja, é aquele nervo que vai levar a informação, é aquele nervo formado por neurônios, por fibras, que seriam de neurônios sensitivos. O nervo óptico, que é o nervo craniano 2, ele é relacionado com a percepção visual, também é um nervo sensitivo. Aqui, o 3, esse daqui, ele é o nervo óculomotor. Então, esse nervo craniano 3, ele é formado por neurônios motores, então ele é um nervo motor e ele está relacionado com o controle do movimento do globo ocular, assim, né, o movimento do globo ocular, da pupila e também do cristalino. Então, aqui nós temos o nervo craniano 4, que é chamado de troclear, ele é um nervo motor também, ele vai estar relacionado com o controle da movimentação do globo ocular, então fazer ele girar para baixo. Aqui nós temos o nervo craniano 5, que é chamado de trigêmeo, ele é um nervo misto, então ele tem tanto fibras sensitivas quanto motoras, é aquele nervo que leva e traz informação para o sistema nervoso central. Então, ele está relacionado com controle do movimento, da mastigação e da mordedura, então seria o ramo motor, enquanto que o ramo sensitivo, ele está relacionado com percepção sensorial da face, seios da face, dente, gengiva. Aqui nós vamos ter o nervo craniano 6, que ele é o chamado abducente, ele é um nervo motor. Ele também está relacionado com o controle da movimentação do globo ocular, no sentido lateral. Aqui nós temos o nervo craniano 7, que é o nervo facial. Ele é um nervo misto, então tem tanto o ramo motor como também sensitivo. O ramo motor, ele está relacionado com o controle do músculo facial, então as expressões faciais, né? A mímica facial. Também secreção das glândulas salivares, como a gente falou lá naquele exemplo. Então, aquela salivação maior se deve a essa porção motora do nervo facial. Enquanto que o ramo sensorial está relacionado com a percepção gustativa no terço anterior. Então, percepção de paladar. E também ele traz dados sensitivos da orelha externa. Então, aqui a gente tem o nervo craniano 8, que é o vestíbulo coclear. Esse nervo, ele é sensitivo, então ele faz a percepção postural originária do labirinto, seria o ramo vestibular, e também a percepção auditiva, que seria o ramo coclear, ou seja, ele está relacionado com a audição e também com o equilíbrio. Aqui embaixo nós temos o nervo craniano 9, que é chamado de glossofaríngeo. Ele também é um nervo misto, então ele tem aqui um ramo motor, está relacionado com a musculatura da faringe, e tem ali o ramo sensitivo, que seria relacionado com a parte posterior da língua, tonsilas, faringe, ou seja, ele está relacionado com a percepção gustativa do terço posterior da língua, percepções sensoriais da faringe, laringe e palato, enquanto que a parte motora, que vai estar relacionada com esse músculo da faringe, está relacionado, por exemplo, com fala, com deglutição. O próximo nervo seria o nervo vago. Então, aqui a gente tem o nervo craniano 10, nervo vago, que é o único que vai estar inervando outras áreas que não essa parte superior, que não cabeça, pescoço e ombro. Então, ele vai estar lá atuando principalmente lá nas vísceras. Então, ele também é um nervo misto. Então, a parte motora está associada ao coração, os brônquios, o trato gastrointestinal. Então, ele está lá relacionado, por exemplo, com a frequência cardíaca e também com a motilidade gástrica. Ele faz a percepção sensorial da orelha, faringe, laringe, tórax, vísceras.
faz a inervação das vísceras torácicas e também das abdominais. O próximo nervo é o nervo craniano 11, olha aqui ele, que é chamado de nervo acessório. Ele é um nervo motor. Então ele faz o controle motor da faringe, laringe, palato e também dos músculos esternocleidomastoide, também trapézio. E o último nervo craniano é o nervo craniano 12, que é chamado de hipoglosso. Então esse é um nervo craniano motor e ele faz o controle dos músculos da faringe, laringe e língua. Como a gente pode perceber, esses nervos cranianos, eles podem ser sensitivos, eles podem ser motores, ou então temos aqueles que vão ser mistos, tanto leva quanto traz a informação do sistema nervoso central. Senhor, professora de Deus, que vontade de chorar, né? Tem que saber todos esses 12 pares de nervos cranianos e qual seria a sua respectiva função? Não, né, gente? É a título de curiosidade mesmo, né? Capaz que tem que saber todos eles. Agora, quem for fazer biologia, quem for fazer biomedicina, quem for fazer medicina, aí lascou, né? Na época que for falar de sistema nervoso, vai acabar tendo que saber o que cada um faz e quais são os 12 pares de nervo cranianos. Para vocês, o que eu quero que vocês lembrem? Que nós temos 12 pares, que esses nervos cranianos, eles vão partir diretamente do encéfalo, né? E que eles podem ser sensitivos, motores e mistos. Agora, uma coisa que é interessante a gente saber, que como nós temos uma exceção, que 11 pares estão relacionados com essa parte superior do corpo, apenas um é que vai estar relacionado com a parte de baixo, que é o nervo vago. É interessante a gente lembrar desse nervo vago. Então, o nervo vago é o único dos nervos cranianos que ele está relacionado com a inervação das vísceras, por exemplo, que ele está aqui para baixo e não só nessa parte superior, de cabeça, pescoço, ombro. Joinha? Então, vamos lá para os nervos espinais ou raquidianos. Como a Pro falou, os nervos, eles vão sair a partir de aberturas na coluna vertebral entre uma vértebra e outra. Então, nesses espaços vão sair um par, então um de cada lado da vértebra. E como a Pro falou já, são 31 pares de nervos espinais. Então, aqui mostrando a medula, ela alojada, né, no interior da coluna vertebral, e aqui saindo os nervos espinais. Então, vamos dar um zoom. Então, aqui a gente tem um corte, né, da medula. E para que a gente tenha a formação dos nervos espinais, eles vão ser formados, como a gente já falou, a partir da união de duas raízes. Uma raiz que é chamada de dorsal e a outra que é chamada de ventral. Então, Pro, mas qual que é dorsal, qual que é ventral? Então é fácil a gente lembrar que dorsal é aqui, né? A gente sabe que aqui esse lado é ventral e dorsal é a parte das costas. Então ali é como se a gente tivesse assim. Aqui é a parte de onde vai sair a porção dorsal e aqui da frente de onde vai sair a porção ventral. Vimos também que a raiz dorsal ela é formada apenas por neurônios sensitivos, é aquele que sente, é aquele que vai levar a informação lá para o nosso sistema nervoso central, enquanto que a raiz ventral vai ser formada por fibras nervosas de neurônios motores, eferente, que vai levar a informação do sistema nervoso central até o órgão efetor. Então, a gente consegue perceber também que os corpos celulares dos neurônios sensitivos, eles vão estar nesses gânglios que estão fora, né, do sistema nervoso central, enquanto que os corpos celulares desses neurônios motores aqui da raiz ventral, eles vão estar localizados aqui na medula, no sistema nervoso central, formando essa substância cinzenta. Estão lembrados? Pro, que difícil, como que eu vou lembrar
se na raiz dorsal eu vou ter neurônios sensitivos e se na raiz ventral eu vou ter neurônios motores. Como que eu vou lembrar disso? A Pro gosta de fazer algumas analogias, algumas associações, assim, parece que não tem nada a ver, mas depois, na hora da prova, acaba facilitando. Porque eu já vi várias questões de vestibular cobrando justamente a questão de ser neurônio sensitivo, fazendo parte da raiz dorsal, e neurônios motores constituindo a raiz ventral. Então, ó, lembra, dorsal tá nas costas. Ai, não gosto de sentir dor aqui nas costas, hein? Dor, sensação, sensitivo. Então, entra pelas costas, entra por trás. Aí ficou feio, né? Então, a dor aqui nas costas, sentir. Se é sensitivo, raiz dorsal. E aqui, só sobrou neurônios motores formando a raiz ventral, que tá aqui pra fora. Ok? Belezinha? Então, quando vão se juntar para formar os nervos espinais ou raquidianos, então quer dizer que esse nervo, ele vai ter tanto fibras motoras, como também fibras de neurônios sensitivos. Se tem os dois, quer dizer que esses nervos espinais, eles vão ser do tipo mistos. Então, ó, nervo craniano, eu posso ter aqueles que vão ser sensitivos, aqueles que vão ser motores e aqueles que vão ser mistos, que vai ter os dois ali. Espinais, eu só tenho os nervos mistos, já que para formar esse nervo espinal, juntou raiz dorsal com raiz ventral, raiz dorsal formados por neurônios sensitivos e raiz ventral formados por fibras de neurônios motores. Joinha? Ai, Pro, eu ouvi dizer que se a gente tiver alguma lesão nos nervos que saem aqui da medula, pode causar paralisia, é verdade? Sim. Então depende o que está sendo lesionado. Então vamos supor que acabou tendo uma lesão aqui na raiz dorsal, mas a raiz ventral, ela permanece intacta. O que vai acontecer? Então pensa, dorsal, o que tem atrás? Vem por trás, doeu, não é legal, sensitivo. Então se eu tive uma lesão aqui na raiz dorsal, eu não vou ter a sensibilidade, eu não vou ter sensação, por exemplo, de dor, de pressão, de temperatura, aonde foi lesionado. Agora, vamos supor que seja o contrário. Em vez de ter lesionado essa raiz dorsal, acabou lesionando a raiz ventral. E aí? Então, lembra, se não é aqui das costas que está entrando, está sentindo dor, é porque é ventral. Então, ventral, se não é o sensitivo, é o motor. Lesionei fibra de neurônio motor. Então, eu não vou ter, dependendo do músculo que foi afetado, o movimento desse local. Então, aqui seria uma paralisia. Ah, mas se mantém ainda esse nervo intacto, por mais que eu não consiga movimentar, eu ainda tenho sensibilidade, eu ainda tenho... eu consigo sentir dor, eu consigo sentir a pressão, eu consigo sentir temperatura, por exemplo. Joinha? Um exemplo do que acontece se ocasionar a lesão em apenas uma das raízes do nervo espinal seria a poliomielite. Então, essa paralisia infantil, ela é causada por um vírus que ele causa lesões na raiz ventral, então ventral da frente. Então, se é raiz ventral, está relacionado com o nervo motor. Com isso, sem a devida estimulação nervosa, os músculos eles acabam atrofiando e a pessoa perde parte da atividade dos membros atingidos. Por isso que é tão importante a vacinação. E é o Zé Gotinha, gente, é gotinha ali na boca da criança, para evitar que esse vírus cause uma inflamação, uma lesão nesse nervo motor, nessa raiz ventral, então raiz ventral que está na frente, né, causando a paralisia. E um outro exemplo seria uma lesão na raiz dorsal. Se a raiz dorsal, costa é o que sente, né? Então ali se
comete a raiz dorsal, nós temos perda de sensibilidade. É o que acontece, por exemplo, com a hanseníase, que antigamente a gente chamava de lepra, causada por uma bactéria que causa inflamação justamente na raiz dorsal dos nervos espinais. E a pessoa, como um dos sintomas, seria justamente a perda de sensibilidade ao calor, ao tato, à dor, pressão no local onde foi afetada a raiz dorsal do nervo espinal. Joinha? Então, afetou, lesionou raiz ventral, nós vamos ter paralisia da musculatura do local onde é inervado. Se nós temos uma lesão na raiz dorsal, nós vamos ter a perda da sensibilidade no local onde ele estaria fazendo a inervação. E diferente do que acontece com os nervos cranianos, os nervos espinhais, eles vão se ramificar, mas ramos de diferentes nervos, eles podem se juntar para inervar um mesmo órgão, formando essa rede nervosa que a gente vai chamar de plexo. Então, por exemplo, aqui a gente tem vários raminhos que se juntaram, originando o plexo braquial, que vai inervar essa região do braço. Joinha? Bom, aí a gente tem uma situação dessa, né? Bem, não é tão assim, né? Mas acredito que todo mundo já foi no médico, seja quando era criança ou agora. E aí o médico pega aquele martelinho e vai no joelho, né? Aí o joelho pra cima. E é uma coisa, né? Mesmo que a gente fala assim, não vai subir, sobe, gente. Não tem jeito, não tem como. Bateu ali, acaba subindo a perna. Isso daqui é o que a gente chama de resposta reflexa medular. É isso aí. É um ato reflexo. A gente acabou vendo na aula passada que a medula, ela tem essa capacidade de elaborar respostas rápidas frente a alguma situação de emergência. Então essas respostas, elas são elaboradas diretamente pela medula, sem interferência do encéfalo, e são chamadas de respostas medulares, ou ato reflexo, ou arco reflexo. Esse daqui, do exemplo que a gente acabou de ver, ele é uma resposta reflexa que é bem conhecida, chamada de reflexo patelar. Então, como que isso acontece? Bom, nesse tipo de reflexo vão tomar parte apenas um neurônio sensitivo, que é esse daqui, que é o que vai perceber a batida e leva o impulso até aqui a medula. Vai passar então a mensagem aqui para o próximo neurônio, que seria um neurônio motor, que vai conduzir o impulso aqui da medula até o músculo da coxa, fazendo com que haja a contração e a perna acaba se levantando. Então, ó, aqui nesse tipo de reflexo patelar, nós só vamos ter envolvidos ali dois tipos de neurônio. O neurônio sensitivo e o neurônio motor. Neurônio sensitivo leva a informação, a medula já vai se encarregar de ter essa resposta rápida, uma resposta bem simples, e o motor ele vai levar a informação, essa resposta que foi elaborada aqui, até a coxa que vai contrair, levantou a perna. Bem simples. Então é assim, com esse reflexo patelar, que a gente, através desse estímulo, né, que é o martelinho do médico, bate no joelho, a informação é levada por esse neurônio sensitivo até aqui a medula e volta a resposta com o neurônio motor, contrai a coxa e levanta a perna. Então é bem simples. Mas vamos supor que em vez de ter o martelinho batendo lá no joelho, fazendo com que levante a perna, tem ali uma vela. Aí, por um acaso destino, a gente acaba colocando a mão nessa vela. Acaba colocando a mão na chama, lá no fogo. E aí, vai deixar ali permanecer até queimar tudo? Não, né, gente? Qual que é a nossa tendência? Colocou o dedo e sai, né? Então, a gente tem esse reflexo de retirar a mão ali do local onde está queimando. Essa também é uma resposta reflexa medular.
é um ato reflexo, é um arco reflexo, só que ele é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais complexo. E na verdade, a maioria das respostas reflexas, elas são mais complexas do que a patelar. Ela vai estar envolvendo um terceiro neurônio. Então, além desse neurônio aqui, que é o neurônio sensitivo, do neurônio motor, nós vamos ter esse terceiro neurônio que está aqui, olha, lá na medula, que é o neurônio associativo. Olha aí, o nome já fala, se é o associativo, ele vai fazer a associação do neurônio sensitivo com o motor. Então, da mesma forma que lá no reflexo patelar, nesse tipo, nessa via, nós também vamos ter que é o neurônio sensitivo que vai perceber, né, essa sensação de calor, da queimadura. Então, o impulso ele vai atingir aqui a medula por esse neurônio sensitivo. Esse impulso, por sua vez, vai ser transmitido aqui para o neurônio associativo. E deste associativo vai aqui para o neurônio motor, que conduz a resposta até a musculatura. Contrai e a gente levanta a mão. Tá? Então, é parecido, é um pouquinho mais complexo, mas ainda assim é uma resposta reflexa bem simples, né? E nesse caso, além de estimular o neurônio motor, que vai conduzir a resposta ao músculo, esse neurônio associativo, ele também vai ser responsável por estimular neurônios que conduzem o impulso ao encéfalo, permitindo uma tomada de consciência do ocorrido. Então, vai lá, tiro a mão de forma reflexa, mas eu tomo consciência de que ali estava queimando. Quando a gente tem o reflexo patelar, então a gente não tem essa tomada da consciência, a gente sabe o que está acontecendo porque a gente está vendo, né? Mas não tem essa tomada de consciência como acontece quando a gente queima a mão, a gente vai pegar uma panela quente, a gente tira a mão, ou espeta, ou alguém vai por trás de você e te espeta, você faz isso daqui, né? Então isso aí é uma resposta reflexa, porém tem ali a presença desse neurônio associativo que vai fazer essa comunicação também com os neurônios que conduzem o impulso nervoso até o encéfalo para essa tomada de consciência, tá? Então, um pouquinho mais complexo do que o reflexo patelar. Belezinha? Bom, e chegou a hora do quê, galerinha? Do quê? Da pausa, é isso aí. Vamos fazer uma pequena pausa para que a gente possa tomar aquele cafezinho esperto, comer um lanchinho e retornarmos logo em seguida para dar continuidade ao nosso sistema nervoso periférico. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês.